O dia que o filósofo me enganou. Eu estava na graduação e eu estava lendo um livro chamado Introdução à Filosofia, do Karl Jaspers, e o Jaspers dedicou 2 capítulos do livro só para falar de política. E o primeiro capítulo era um capítulo muito denso e cheio de nomes de políticos alemães dos anos 50, anos 60, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E daí estava tudo muito confuso, porque parecia uma conversa de bar ali, com várias pessoas defendendo posições políticas diferentes, e eu tentando entender e anotando, fazendo fichamento daquele capítulo, até que eu terminei e falei, entendi, é o debate, fulano é de tal posição, Beltrano é de tal posição. Tive aquele mergulho na política alemã do pós-guerra. Aí, beleza, fui pro próximo capítulo, e o próximo capítulo, o Jaspers fala assim, tá vendo tudo que a gente viu sobre discussão política no capítulo anterior? Esquece, porque aquele não é o jeito que os filósofos pensam política. E eu fiquei com aquela cara assim de... eu dediquei todo esse tempo aqui e não deu certo. Eu acho que isso me ensina 2 coisas. Primeiro é que a gente precisa ler o livro como um todo antes de começar a aprofundar nos fichamentos, né? Às vezes a gente tem a mania de querer compreender as partes, mas também é importante ter o contexto geral. A segunda coisa que eu acho que talvez seja a mais importante, que é o fato de que a política, do ponto de vista filosófico, não fica somente no debate daquilo que está acontecendo no jornal. A política filosófica, ela procura avaliar as bases, os fundamentos daqueles discursos e como que esses discursos estão emergindo na nossa sociedade. Porque as questões que preocupam os filósofos são sobre como a democracia se origina e se mantém, quais que são as melhores maneiras da gente interpretar as realidades das diferenças sociais, das injustiças ou das justiças que acontecem no mundo. São questões de base e que, claro, fundamentam a política tal qual a gente vê aqui, mas que fornecem substância para séculos de discussão. E isso torna o debate um pouco mais abstrato, mas também mais relevante. Os políticos que o Jaspers discutiu já estão todos mortos e a maioria das pessoas não sabe quem é, mesmo os jovens alemães. Agora, as bases filosóficas que o Jasper propôs, elas continuam de pé, elas continuam sendo um espectro útil para a gente ler a política.